Será que a fé e a razão podem andar juntas? No Conexão Jovem você vai aprender um pouquinho mais sobre como que a gente pode lidar com a existência de Deus ou talvez a inexistência de algo que a maioria das pessoas aqui no Brasil acreditam, mas em que alguns lugares acaba sendo muito comum, né, Janina? Verdade, Alessandro. Como a gente encara essa conversa difícil com alguém que não acredita em Deus? Fica aqui com a gente que a gente vai conversar bastante sobre esse tema no programa de hoje. Seja bem-vindo a mais um Conexão Jovem. Hoje a gente falando aqui sobre fé e razão, né? Será que você acredita em Deus? Interage com a gente aí nas nossas redes sociais. Você tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook e, claro, o nosso canal no YouTube. Que, aliás, Janina, sempre estreia um programa novo na sexta-feira, não é verdade? Isso, sexta-feira à tarde você já assiste o programa que depois sai pro ar na TV Novo Tempo no sábado à noite. Então fica aí ligado, você pode estar sabendo antes que todo mundo, né? O que a gente falou aqui no programa. Hoje falando sobre a existência de Deus. E olha que um tema profundo, é um tema complicado. Tem muitas áreas onde a gente poderia conversar sobre esse assunto, mas principalmente hoje vamos falar sobre esse outro tipo de conversa. Como você encara esse momento que você se aproxima para uma pessoa que não acredita em Deus? Seja porque essa pessoa nunca acreditou, nem conhece Deus, ou seja porque essa pessoa tem uma revolta para com Deus, né? Não gosta de Deus, ela sente que Deus de alguma forma fez alguma coisa para ela e até não mesmo, gostou. em alguns lugares não se acredita em Deus do jeito que a gente acredita. Afinal de contas, a gente está numa região em que a massa é cristã, né? Né? Mas como lidar com esse tipo de divergência a respeito da fé? Exatamente. Temos aqui os pastores que vieram acompanhar a gente no programa de hoje. O pastor Charles, tudo bem, pastor? Tudo bom, Janina. Contente com esse tema? Gostou do tema? É um tema desafiador, né? Mas ainda bem que eu tô bem acompanhado aqui com vocês, com outro pastor aqui para ajudar a gente. Isso, pastor Júnior, tudo bem, pastor? Tudo bem? Tudo certo. E aí, achou desafiante o tema? Claro, não é que ele é bem especial porque ele toca naquilo que a gente podia chamar aqui no Brasil ou aqui na América Latina de tabu, não é? É tabu dizer que eu não acredito em Deus. E por ser um tabu, a gente não trata muito disso. Então a gente já parte do princípio que tem que acreditar e pronto. Não é? Então a gente está partindo de outro princípio aqui. Exatamente, mas aí no mundo intelectual, no mundo aí fora, é cada vez mais comum existir ateus, né? Pessoas que não acreditam em Deus, que acham que acreditar em Deus, na verdade, é um tipo até de ignorância. O que vocês acham disso? Isso é normal? Eu me recordo a primeira vez que eu tive contato assim com uma literatura que se tornou bem popular, que foi a literatura de um camarada chamado Richard Dawkins, né? Que ele escreveu um livro que foi traduzido para o português chamado Deus, um Delírio. E ali ele tenta articular a ideia da não existência de Deus, a religião como o ópio do povo, né? Aquilo que ludibria, ilude as massas e tal. Mas eu acho interessante a gente conversar, né, sobre as evidências que nós temos de Deus. Se a gente for partir para essa parte, se a gente for para essa área mais científica, né, a gente sabe que Deus ele não pode ser provado num laboratório, né? A existência de Deus ela não pode ser provada num laboratório pelo simples fato de que Deus é maior do que a criatura. Então, quando a gente tenta usar métodos científicos para provar a existência de Deus, se isso fosse possível, isso já reduziria Deus a um tamanho ou a uma natureza menor do que a sua própria criatura. Então, a gente já pode começar por aí, né? Mas é interessante pensar que, por outro lado, também não é possível provar que ele não exista. Aí é um ponto interessante. É interessante, mas quando a gente fala do cientista, ela falou ali, tem muita gente que é ateu, eu acho que o ponto de partida é a gente não achar que o ateu ele é mau, sabe? Ele é ruim, ou ele é o ignorante. O contrário também é bom não achar, né? Que o cristão é ignorante e tal. Então, eu acho que o cientista, ele lida com as coisas, o material que ele tem que lidar é com aquilo que vê mesmo, com aquilo que enxerga. Então, a ciência, a física, não é? A química, são ciências que trabalham com aquilo que eu estou vendo, não é? Então, eu observo e eu
tento chegar a uma conclusão daquilo que eu estou observando. Eu não posso chegar a essa conclusão dizendo assim, não, eu acho que um ser diferente tocou aqui. Então, não é da natureza do estudo, não é? Não é da natureza da química, da física, não é da natureza da geologia. Então, a natureza, como o Charles acabou de falar, da teologia é diferente. Tanto que a área de humanas, essas que eu citei, são outras áreas, não é? Então, a natureza é diferente das ciências. Isso que o Júnior está falando é interessante. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, né? A ciência, a ciência, ela descreve, a religião explica. Então, a ciência explica, a religião dá sentido. Então, a tentativa da ciência é explicar, é descrever, que é o campo de estudo da ciência. Mas a religião, ela quer dar o sentido, a interpretação, o porquê das coisas, né? Então, são áreas de estudo diferentes. Quando a gente supervaloriza a ciência, a gente esquece que existe a humana, a filosofia, o entendimento do porquê das coisas, né? Que é outra coisa, por exemplo, quando eu vou no médico, eu espero que ele tenha estudado sem contar com Deus, não é? Ele tem que estudar as moléculas, a célula, e ele achou a cura pela observação, por aquilo que dá para fazer. A religião vai entrar depois disso, não é? Mas é por isso que a gente está dizendo, a ciência, ela é a ciência exatas, a ciência biológica, ela é de uma outra natureza, e eu não estou dizendo qual que é a melhor. Eu só estou dizendo que é de outra natureza da ciência filosófica, né? Que é um outro jeito de analisar as coisas, e ela não é menor por causa disso. Muito bom. Agora, a gente sempre gosta de adicionar na conversa quem está ali do outro lado, os nossos, como se fala quando é da internet? Internautas, né? Isso, internautas, nossos amigos aí que estão conectados com a gente nas redes sociais. Olha, a gente foi lá nas redes sociais e perguntamos para vocês o que vocês acham do tema de hoje. Será que Deus existe? Vamos ver aí o que vocês responderam. Se tem uma coisa complicada é falar de crenças, né? Tantos pensamentos diferentes. Por isso, Conexão foi lá no nosso Instagram perguntar: já tentou falar de Deus para quem não acredita nele? Qual a maior dificuldade? Acompanhe. Ruth.tinha. Muitas pessoas não esperam nem começar a falar, outras mudam de assunto. Verdade, Ruth. Diana_Maria Silva. Não é fácil, mas creio não ser impossível. Acham você louco, bitolado, não deixam você terminar, uns até te zoam. Que triste, hein? Tainá.drub. Muitos que converso parecem gostar de ouvir, porém não dão muito crédito, tipo, legal, mas vou continuar vivendo minha vida do mesmo jeito. Acredito que na hora certa, as minhas palavras virão à tona com a ajuda do Espírito Santo. O que não podemos é desistir de falar. Pode crer, Tainá. Tida.le. Para esse tipo de pessoa, o seu testemunho de vida fala por você. Muito importante isso mesmo, Tida. Jaqueline Mark 1. O maior problema é que além da pessoa não acreditar em Jesus, ela falou tanta coisa feia sobre ele, xingou Jesus. Nossa, aquilo me fez mal. Nem insisti, parei por ali mesmo. Tem que pelo menos respeitar, né, Jaqueline? Daniel S.O. O conceito bíblico de ateu não é simplesmente não acreditar em Deus. No Salmos 14 e 54, diz que aquele que não crê na existência de Deus é apenas um insensato. Já o ateu, de fato, é aquele que não pratica o bem. Ou seja, posso crer em Deus e não praticar o bem. Esse é o ateu. Interessante, Daniel. Bem_Mangala. Gosto de respeitar as opiniões e acho que o melhor sermão é o nosso testemunho. Já travei debates com alguns professores em aulas. Não é fácil. Sala de aula é tenso mesmo, viu bem? Adegildo_Freitas. A maior dificuldade é convencê-los que a maldade também prova a existência de Deus, pois mostra que existe um poder antagônico ao dele. E mesmo tendo provas, é difícil convencer alguns da existência humana de Jesus. Realmente o sofrimento é algo difícil de entender. Luzinete Cristóvão. Já tentei falar com quem acredita, mas não o aceita. É horrível. A pessoa fala logo em dinheiro e pastor. Infelizmente, alguns estragam para todos, né, Luzinete? Jusilei Gonçalves Faria. Já tentei, é muito complicado. Meu esposo não acredita. Fiz de tudo para falar do amor de Cristo, mas ele rejeita e me critica.
Fala que eu sou fanática e doida. Vamos orar, Jusilei? Tá aí, excelentes participações, um pouquinho para a gente pensar, né, sobre esses pontos de vista, pontos de partida. A gente está falando do campo do abstrato, que de alguma forma a gente tem que trazer para o real, para aquilo que é palpável. Como que a gente fala com esse tipo de pessoa que ainda não acredita nisso? Porque, afinal de contas, a gente viu algumas experiências ali de pessoas que talvez chegaram com uma abordagem que talvez não fosse adequada. Como que a gente pode começar a falar a língua daquele que não acredita em Deus? Então, acho que a primeira coisa é você entender que quem não acredita, ele não acredita não é porque ele é mau. Ele não é um inimigo da fé, ele não é um inimigo da religião que eu tenho que combater. Então, às vezes, a gente trata essas pessoas como se elas fossem inimigas da fé, inimigas da religião. Eu preciso provar para ela que ela está errada. Então, eu vou com esse ímpeto. Na verdade, eu acho que esse ímpeto não leva para o debate, para a conversa, né? Na verdade, leva para o debate, né? E eu não queria um debate, eu queria uma conversa, né? Eu posso ouvir o que quem não acredita em Deus pensa, né? Por que ele não acredita, e eu tenho certeza que ele vai ter argumentos importantes para não acreditar, e a gente também tem alguns argumentos para acreditar. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender que, sim, é possível alguém não acreditar. Eu acho que um segundo passo, né, esse primeiro passo do pastor Júnior é sensacional, né? Você partir do pressuposto de que o outro lado não é um oponente, mas é uma pessoa com quem você pode construir um diálogo. Eu acho que um segundo passo é você discernir essa pessoa. É você procurar entender o porquê ela acredita como ela acredita. Porque existem várias razões pelas quais a pessoa acredita naquilo que ela acredita. Pode ser uma indisposição intelectual, ela não entendeu o assunto, não foi bem explicado para ela. Pode ser um trauma emocional, às vezes a pessoa não acredita em Deus, porque no momento que ela precisou muito, talvez ela tenha acreditado, mas no momento que ela precisou muito, ela se frustrou, ela criou uma expectativa que não foi correspondida e por isso ela gerou esse bloqueio. Ou pode ser uma infinidade de outras razões, né? Quem sabe ela, como você falou no primeiro bloco, né, Alessandra? A questão, às vezes, ela acredita de uma forma diferente da nossa, porque lhe foi ensinado assim, porque ela vem de uma bagagem cultural diferente da minha, e por isso eu tenho que me colocar no lugar dela e tentar discernir e diagnosticar a pessoa. Então, eu acho que o segundo passo, antes de eu falar, eu preciso ouvir. Eu preciso primeiro tentar entender a pessoa para verificar qual é a melhor abordagem para eu tentar comunicar ou transmitir a minha fé para ela. Por exemplo, uma das razões, se você vai na Europa, por exemplo, na Europa muitas pessoas morreram em guerras por causa de religião. Então, se você vai em alguns lugares com uma Bíblia na mão, você não é uma boa pessoa. Você é uma pessoa que causa mal. Porque culturalmente foi o que eles viveram, foi o que eles viram. Que o pastor Charles está falando é isso, eu preciso entender o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. E eu acho que um terceiro passo é entender os argumentos dele. Porque eles têm bons argumentos. Porque geralmente a gente parte do princípio que os nossos argumentos são os melhores, que a gente tem a Bíblia, que Deus está do nosso lado, e a gente passa a nem ouvir os argumentos do outro. A maioria dos ateus, eles se consideram pessoas curiosas, são pessoas curiosas, né? Que buscam, então, de repente se depara com algum cristão que muitas vezes mal conhece a Bíblia. Isso, porque se eu começar a falar com ele de cima para baixo, não é? Tem até uma ilustração que diz que o religioso é como se tivesse os cientistas conversando numa mesa e o religioso ele chega, joga um pacote ali, fala essa é a verdade e sai, sem conversar com eles. Ou seja, sem ouvir o que eles estão falando, sem entender os argumentos. E às vezes quando a gente vai defender a nossa fé, a gente usa argumentos que eles não estão usando, por exemplo. Se eu usar um simples aqui só para dar exemplo, eu falo assim, o homem não veio do macaco, não é? Um cientista sério, ele vai dizer, a gente também não crê nisso, a gente está falando outra coisa. A gente está falando que a gente está falando que vem da mesma raiz e tal, é outra história, é outro jeito de analisar. Então, o que eu estou dizendo é que o nosso argumento não pode ser simplista, como se a gente não entendesse o que eles estão falando. Então, se eu quero de todo o coração falar com pessoas que não acreditam em Deus, eu preciso entender os argumentos de quem não acredita em Deus. Muito importante. E, por exemplo, agora a gente está falando, a gente viu até alguns comentários aí, antes do final do bloco, que já está acabando o tempo, mas antes, comentários que têm a ver mais com a emoção, pessoas que estão feridas com Deus. Quem sabe, como o pastor Charles falou, tem aí uma mágoa do passado, algum momento, uma expectativa que não foi correspondida. O que a gente pode falar para essas pessoas, por exemplo?
eu acho que para início de conversa com essas pessoas é você tentar entender qual é a mágoa, né? Então, que tipo de frustração ela viveu, que tipo de expectativa que não foi correspondida, e você fazer um trabalho de revisitar essa memória, né? E tentar corrigir o que aconteceu lá atrás e colocar para ela alternativas. Mas será que isso que você viveu também não pode ter sido causado por isso, por aquilo outro? Eu me recordo, eu fui pastor de colégio, né? Lidava ali com adolescentes, alunos, e eu me recordo de uma mocinha uma vez que entrou frustrada com Deus na minha sala, dizendo: eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. E eu falei para ela, né? Mas que Deus que você está falando, né? E ela falou assim: não, porque Deus é isso, Deus me abandonou, Deus é um chantagista, Deus é isso, Deus é aquilo. Eu falei assim: não, mas espera aí, nesse Deus que você está falando eu também não acredito, né? Então aí há que se colocar no lugar da pessoa e tentar entender quais foram as frustrações dela e que tipo de imagem que ela construiu de Deus. E aí é todo um processo, né, de abordagem, de diálogo, de empatia, onde você vai se relacionando com a pessoa e tentando mostrar para ela, através do testemunho, que alguém falou ali, né, através do testemunho, que existe um Deus que é diferente, que existe um Deus que tem promessas que se cumprem, existe um Deus que é amoroso, existe um Deus que é bondoso, existe um Deus que é misericordioso, e a melhor e mais completa expressão que nós temos desse Deus é Jesus. Então, você quer saber quem é Deus na Bíblia? Então, a maior e mais completa expressão de quem é Deus é a pessoa de Jesus. Então, olhe para Jesus. E só que você só vai conseguir chegar nesse estágio uma vez que você se coloca no nível da pessoa e você constrói isso junto com ela, né? Olha que interessante, né, Alessandro? Aí vai pegando algumas dicas, então, para você falar com essa pessoa que está aí próxima de você e que você realmente gostaria que essa pessoa acreditasse em Deus. A gente vai agora num breve intervalo, mas já vamos voltar para continuar com essa conversa que, com certeza, estamos aprendendo muita coisa no programa de hoje.